Bem, é um prazer falar sobre Dipan. Esse é um filme que a gente assiste e a gente logo pensa, é um filme que retrata o seu tempo. E essa é uma característica bem bacana do cinema, é uma possibilidade muito bacana que o cinema nos traz. É refletir sobre questões que estão postas no nosso próprio tempo, olhar para essas questões de uma maneira diferente. E Dipan nos possibilita isso. A questão dos refugiados é uma questão que tem se avolumado na última década, não é nova de forma alguma, mas tem se avolumado na última década e isso tem surpreendido o mundo, né, com a onda imigratória da Síria, do Afeganistão e, nesse caso específico, do Sri Lanka. Então, o Dipan é um retrato do seu tempo nessa medida, em que ele apresenta uma questão que é bastante atual, que tem trazido uma preocupação muito grande para o mundo inteiro, porque é o movimento forçado de milhares de pessoas obrigadas a sair do seu lar, da sua casa, da sua aldeia, da sua comunidade, do seu país, expulsas por violências de diversos tipos, violência política, violência militar, violência étnica. Então são coisas que a gente não esperava que acontecesse mais com tanta veemência, com tanta intensidade. Em pleno século XXI, a gente parece um pouco clichê a gente falar isso, mas a gente realmente esperava que essas coisas não acontecessem mais tanto. Mas acontecem com uma intensidade muito grande. E claro que essa movimentação intensa desconfigura o mundo todo, porque desequilibra relações, impõe novos desafios, impõe novas circunstâncias, novas acomodações. Então é um tema bastante complicado. E Dipan nos mostra isso, mas de uma maneira bastante peculiar, e isso é importante de dizer. Porque, normalmente, se a gente estivesse assistindo um filme produzido nos Estados Unidos, por exemplo, a gente poderia esperar cenas com fugas alucinadas, né, em trajetos inóspitos, grandes efeitos especiais, de repente, para reproduzir o sofrimento que a gente realmente sabe que acontece no mar, mesmo para milhares de refugiados, né? De repente, um astro hollywoodiano defendendo um grupo indefeso de refugiados, e nesse filme não. Ele faz uma opção mais enxuta, mais seca, né? Ele escolhe ali 3 pessoas, 3 personagens. O personagem masculino, né, Dipan, é um ator que realmente tem uma vivência nesse lugar, então a questão do refugiado não é desconhecida para ele, isso com certeza acrescenta densidade, né, à sua atuação. E quando ele escolhe retratar ou recortar esse drama a partir dessa experiência nuclear de uma família ou de uma suposta família ou de um grupo que tenta e que faz um esforço para ser uma família para fugir de uma situação complicada no seu país, ele pontua as coisas no afeto ou no desafeto, na dificuldade de acomodação, nas dificuldades reais que uma família ou o subterfúgio de família enfrentaria nessa situação. Então a gente persegue o drama dos refugiados após essa travessia, após essa fuga, após a chegada no país estrangeiro, e ver como é que essa família, como é que essas pessoas procuram se adaptar, né? Se adaptar ao idioma, se adaptar à cultura ali do subemprego, aos novos modos de vida, as questões que vão se impondo, né? E é nesse cruzamento, nessa movimentação dos refugiados, que a gente percebe muito claramente o cruzamento entre o local e o global, que caracteriza tão bem a nossa atualidade histórica. Se o sofrimento dos refugiados, ou o sofrimento que leva uma comunidade inteira a se refugiar, é local, então é um problema do Afeganistão, é um problema da Síria, é um problema do Sri Lanka, ao mesmo tempo, essa onda imigratória intensa e gigantesca tem globalizado esse sofrimento, tem levado esse sofrimento para várias partes do mundo, tem levado as consequências desses conflitos para outras partes do mundo. Então, outras populações são obrigadas a enfrentar, a viver, a enxergar esses problemas advindos de outras culturas, de outros países. Então, o drama dos refugiados globaliza, né, essas questões.
E também no filme nos apresenta esse cruzamento com o global à medida que problemas como a falta de perspectiva da juventude, como a violência do crime organizado, do tráfico de drogas, por exemplo, né? A questão do subemprego, os dramas, né? dos modos de vida diferentes, eles parecem estar em todos os lugares do mundo. Então são questões globalizadas também. Então vejamos, temos um drama específico que é de uma família refugiada, né, do Sri Lanka, e o fato daqueles atores serem atores locais, de falarem um idioma local, emprestam muita veracidade, muita densidade à trama, mas ao mesmo tempo essa coisa tão particular que é a condição daquelas pessoas encontra toda essa problemática global. Então, assim, mostrando mesmo que os conflitos entre civilizações, entre grupos, entre povos diferentes, é hoje um grande drama para o mundo inteiro. Bem, infelizmente, ao meu ver, o filme se encaminha de forma surpreendente para um final feliz. Eu até imagino, acredito que algumas famílias tenham mesmo um final feliz nesse percurso dos refugiados. Mas surpreendentemente, é a parte mais inverossímil do filme, porque o drama dos refugiados mesmo na vida real, este sim está longe de um final feliz. Mas o ponto forte de Dipan é justamente nos oferecer essa perspectiva de análise sobre essa atualidade histórica, sobre essa questão que ainda vai provocar grande tumulto, grandes problemas pelo mundo afora.